Você já se pegou pensando: "Ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito"? Ou talvez tenha ouvido alguém justificar um comportamento, uma dificuldade, até mesmo uma preferência, dizendo que é da natureza dela, ou que tem um diagnóstico para isso. Vivemos numa era fascinante, onde a ciência avança a passos largos, e parece que para cada traço da nossa personalidade, para cada desafio que enfrentamos, existe uma explicação biológica, neurocientífica, pronta para ser descoberta. E, claro, para muitas dessas explicações, surge a promessa de uma solução quase mágica, uma suplementação, um ajuste químico, uma intervenção que nos alinhará com o que deveríamos ser. Desde nossas escolhas mais íntimas, como a preferência sexual, até condições como a hiperatividade ou os traços do espectro autista, a tendência é buscar a raiz no nosso hardware biológico. E não há como negar, uma parte significativa do que somos, das nossas predisposições e vulnerabilidades, tem sim uma forte influência genética e biológica. Nossos genes são o projeto inicial, o ponto de partida. Mas será que somos apenas um roteiro pré-escrito pela nossa biologia? Em que momento dessa narrativa entram as nossas escolhas conscientes, as nossas experiências, a poderosa e constante influência do meio social que nos molda desde o primeiro suspiro? Quando atribuímos tudo à natureza, eu nasci assim, não posso mudar, não estaríamos, de certa forma, fugindo da complexa e, por vezes árdua, tarefa de assumir a responsabilidade pelas nossas ações e caminhos. É como se fôssemos personagens da imortal Gabriela de Jorge Amado, eternamente cantando: "Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela." Uma melodia confortável, talvez, mas que nos aprisiona num ciclo de inércia. E, convenhamos, há uma beleza e uma coragem imensas em fazer escolhas, em trilhar caminhos, e em abraçar tanto os acertos quanto os erros que surgem dessa jornada. É nesse processo que a vida pulsa de verdade. Ao colocar tudo na conta da natureza, criamos uma zona de conforto onde não precisamos fazer esforço, não precisamos mudar, não precisamos nos adaptar. Os outros que lutem para me suportar, afinal, eu sou assim. Só que o mundo, a vida, as relações, não estão passivamente à nossa disposição, esperando para se moldar aos nossos caprichos naturais. Essa postura, sejamos honestos, beira o infantil, o mimado. E quem mais se beneficia dessa narrativa simplista? Pensemos bem. A indústria farmacêutica e certos setores da área médica encontram terreno fértil. Para cada suposta falha da natureza, surge um suplemento milagroso, um medicamento para ajustar o humor, um tratamento cirúrgico para transformar nossa realidade física naquilo que desejamos. Emagrecer sem esforço, ganhar músculos rapidamente, aplacar a ansiedade com uma pílula, turbinar a energia com outra. Tudo parece ao alcance, uma solução científica para cada insatisfação. Novamente, é crucial frisar: não estou negando a importância vital da biologia, da genética, das descobertas científicas que melhoram vidas. A questão é mais sutil. E a dimensão humana, a nossa capacidade de transcender o puramente biológico? Onde fica a cultura, o aprendizado, o ambiente que nos cerca, as escolhas que fazemos todos os dias? Será que tudo isso são meros coadjuvantes na grande peça da vida? Essa discussão sobre essa tensão entre o natural e o cultural não é nova. Desde o século XVIII ela estava em plena efervescência, e duas obras literárias icônicas surgiram como reflexos poderosos desse debate. De um lado, temos Tarzan, um lorde inglês, herdeiro de sangue nobre, que, após um naufrágio trágico na infância, é criado por macacos na selva africana. Anos depois, ao ser resgatado e levado de volta à civilização, ele simplesmente não consegue se adaptar, não consegue assumir sua vida de nobreza. Por quê? Porque ele nunca a conheceu. Sua natureza foi forjada pela selva, pelo convívio com os símios, não pelo berço de ouro. O sangue nobre não falou mais alto que a cultura da selva. Do outro lado, temos a história de Robinson Crusoe. Um cidadão inglês,
produto de sua sociedade, que também sofre um naufrágio e se vê isolado numa ilha deserta. E o que ele faz? Ele não regride a um estado puramente natural. Pelo contrário, com os parcos recursos disponíveis, ele reconstrói, mesmo que de maneira improvisada e rudimentar, todos os elementos culturais que compunham sua vida em sociedade. Abrigo, ferramentas, agricultura, até mesmo uma tentativa de calendário. O homem civilizado, mesmo isolado, levou consigo a sua civilização. A cultura era tão intrínseca a ele que ele a recriou do nada. O que essas duas narrativas tão distintas e tão ricas nos mostram? Elas ilustram que a história da humanidade é, em grande medida, a história da nossa capacidade de superar, de moldar e de ir além das nossas limitações e predisposições biológicas. O meio social, a família em que fomos criados, as experiências que vivemos, tudo isso importa, e importa profundamente. Não se trata de julgar se a família era tradicional ou não, mas sim de analisar os exemplos que tivemos ao nosso redor, a qualidade dos vínculos, a presença ou ausência de violência, o acesso a valores e orientações que nos preparam para a vida. A verdadeira estrutura familiar, ou a dolorosa ausência dela, deixa marcas indeléveis na formação da pessoa. E aqui entra um ponto fascinante. Mesmo diante de todas as condições, favoráveis ou adversas, a capacidade de escolha individual persiste. Vemos o filho de uma família rica e estruturada que, por suas próprias decisões, envereda pelo caminho do crime. E, em contrapartida, testemunhamos alguém que cresceu em meio à criminalidade, com irmãos e pais envolvidos em atividades ilícitas, escolher uma vida completamente diferente, pautada pela honestidade e pelo trabalho. A sociologia tem um termo para isso: associação diferencial. Muitas vezes, um contato significativo na infância ou adolescência, um tio, um professor, um amigo, um mentor, pode apresentar um vislumbre de uma realidade alternativa, acendendo uma faísca de possibilidade que redefine o rumo de uma vida. Mesmo sem compreender totalmente, a criança observa o mundo e busca modelos, querendo copiar um irmão que admira, ou se afastar de um exemplo negativo. Portanto, a resposta não é um simples "é a natureza" ou "é a cultura". É uma dança complexa entre os dois. Muita coisa que somos é, sim, resultado da cultura e do meio social em que vivemos, com suas luzes e sombras. Mas a coisa mais extraordinária, mais mágica e distintamente humana é a nossa incrível capacidade de nos inventar, de nos reescrever, de desafiar os roteiros que nos foram entregues. E a maior, a mais emocionante aventura humana ocorre quando temos a coragem e a responsabilidade de pegar a caneta e assumir, com todas as letras, a autoria da nossa própria vida. E você? Como enxerga essa balança entre natureza e cultura na sua vida? Você se sente mais como um produto da sua biologia ou como o arquiteto das suas escolhas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. E, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!